Bom dia, sejam bem-vindas ao 8º dia do nosso estudo. Hoje entraremos no versículo 22 e 23. Parabéns para você que chegou até aqui, para você que está chegando agora. Eu creio que o Senhor ainda pode ministrar no seu coração, falar no seu coração, trazer mudança na sua vida, se você se permitir. Para quem chegou agora, nós temos todas as lives que já aconteceram no YouTube. Eu coloco o link nos stories na hora que acabar aqui para vocês. E assim você consegue se integrar no assunto por completo, ok? Vou orar e aí nós vamos iniciar a live de hoje. Pai, obrigada por mais esse dia, por essa segunda-feira em que nós estamos aqui com a primícia do nosso dia. Senhor, as primeiras horas do nosso dia, os primeiros minutos do nosso dia, nós estamos dedicando a Ti, Pai. Obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, porque nós estamos aqui bem, podendo ser ministradas pela Tua palavra com liberdade, porque o Senhor tem nos dado essa liberdade e autonomia de fazermos as nossas escolhas, e nós queremos Te pedir nessa manhã, nos ajuda, Pai, a fazer as escolhas corretas, nos dê discernimento e sabedoria, que nesse processo, nessa jornada de nos tornarmos a mulher sábia, a mulher que escuta a voz de Deus, a mulher que é aquilo que Deus deseja que ela seja, nós possamos cada vez mais ser mulheres que tomam as decisões com consciência, com sabedoria. Pai, eu te peço nesse momento que nessa live o Teu Espírito Santo fale conosco, ministre em nossos corações, que aquilo que eu for dizer aqui seja apenas um fluir daquilo que o Senhor tem para derramar na vida de cada uma. Eu sei que a Tua palavra é poderosa e eficaz, e nós estamos nos submetendo à Tua palavra, Pai, porque é disso que nós vamos falar. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Amém. Bora então, 22 e 23, Provérbios 31, verso 22 e 23. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Eu falei com vocês há uns dias atrás, no verso 18, sobre um versículo. Olha lá, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. E aí eu brinquei, né? E aí, casadas? Como é que está a lâmpada de vocês? Acesa durante a noite? Você tem energia durante a noite ainda? Ou chega a noite e você não quer saber de mais nada, só quer deitar e dormir? Lembrando que eu sei que tem mulheres aqui que não são casadas, enfim, mas todo conhecimento ele é válido, seja para o dia de hoje ou seja para o futuro. Então, mesmo que você não seja casada, continue, porque vai ser muito importante para você ouvir isso. Será que eu e você estamos olhando para a nossa vida íntima como casal e nos garantindo com uma cobertura espiritual? Porque a Bíblia está dizendo que ela faz cobertas para a sua cama. A cama, ela não é só um lugar de descanso, mas também um lugar de intimidade. Qual é a coberta que está sobre a minha e a sua cama? Qual a cobertura que existe sobre a nossa vida íntima como casal? Muitas pessoas acabam se confundindo e se perdendo, achando que essa área do casamento, da vida do casal, enfim, não deve ser colocada em oração, colocada em pauta, não se deve ter um olhar espiritual sobre aquilo. É apenas uma coisa carnal, não tem nada a ver com o espiritual. E na verdade tem tudo a ver com o espiritual. É tão espiritual, é mais espiritual do que você pode imaginar. Quando eu e você não olhamos para a nossa vida íntima com o olhar que temos que ter de cuidado, de empenho, de dedicação, de zelo, de cobertura espiritual, o inimigo entra por ali e de uma forma muito sutil ele vai roubando e destruindo o seu casamento. O sexo foi criado por Deus.
destinado sim para prazer humano. Gente, é para prazer, mas para ser sagrado, matrimonial e santo. Não é para não ter prazer. Quando nós falamos sobre matar a nossa carne, né? Não satisfazer os desejos da carne, nananana, em muitos versículos, em Coríntios, em Romanos, em muitas situações, Paulo, inclusive, vai falar sobre a imoralidade sexual e tal. E aí, a cabeça das pessoas acaba até se confundindo, talvez, ou não se atendo a esses detalhes, e se acha que até mesmo a vida do casal não precisa de prazer, não precisa disso, porque tá falando que a gente não tem que satisfazer os prazeres da nossa carne. Calma, não é bem assim. Quando Paulo fala, por exemplo, de imoralidade sexual, ele está falando de tudo que sai do plano original de Deus. E qual o plano original de Deus? Que o sexo foi feito para homem e mulher, esposa e esposo, unicamente, exclusivamente entre duas pessoas que são comprometidas uma com a outra e casadas ali uma com a outra, entendem que aquilo foi feito para prazer humano e faz parte da vida espiritual do casal também. Se nós não entendermos que isso é tão espiritual quanto orar e ler a Bíblia, assim como eu falo, né? É tão espiritual você ter disciplina para ir para academia, para se alimentar bem, quanto orar e ler a Bíblia, a sua vida com o seu esposo também. É tão espiritual você orar e ler a Bíblia quanto você se dedicar na sua vida sexual. Ter um olhar de cuidado para isso, sem abandonar. Eu tenho só 5 anos de casado. Talvez você pense, você tá falando isso porque você tem só 5 anos de casado. Então, que bom que eu reconheci isso com 5 anos de casado. Talvez você tenha 20, 30 ou ainda não seja casada e está tendo a oportunidade de reconhecer isso agora. Mas olhe com amor para isso, com cuidado. Será que a nossa cama está com uma cobertura espiritual? Existe uma cobertura espiritual sobre nós? A Bíblia continua falando sobre a vestimenta dela, né? Sobre linho fino e púrpura. Gente, se você já tentou comprar uma roupa de linho puro é um dos materiais mais caros que se tem para comprar. É muito caro. Então, essa mulher, ela se veste com o material mais caro que existe. Ela põe um valor altíssimo sobre ela mesma para ser a mulher que o marido dela precisa que ela seja. Não é sobre ser uma mulher fisicamente bonita, não é só sobre isso. Porque a gente sabe que não podemos nos apegar a um padrão estético, não. Mas é sobre o valor que você tem colocado em você. Nós falamos desde o primeiro dia, você reconhece que você é valiosa? E se você é valiosa, você não deve querer provar isso para ninguém, porque o Senhor já te valorizou. Mas você se dar o valor, se vestir do que tem de mais puro, caro, nobre, excelente, ser, não é só o vestir, gente, o vestir, ele está conectado ao ser, o que existe de melhor em você, a melhor versão, enfim, tudo que existe de bom em você. O seu marido prova disso? Ou ele fica só com o teu resto? Quantas histórias eu vi, pessoas eu conheci, que, nossa, na frente de todo mundo, a mulher, ela é legal, ela ri, ela, nossa, ela é muito querida, mas em casa, ela é mal-humorada, ela não tem paciência pra nada, o marido às vezes quer fazer uma piadinha, porque homem gosta de fazer umas piadinhas sem graça, gente, ela não dá uma risada, mas na rua, nossa, na rua ela é incrível, ela é muito legal com todo mundo, mas com o marido, é um maracujá azedo. Para de ser azeda. Para de ser chata. Comece a ser aquilo que você é com as pessoas, com seu marido também. E aqui eu tô falando no cenário em que a mulher não tem sido tão legal com o marido como ela é com as pessoas. Se você já é, ok, não precisa, isso não serve pra você. Mas quantas mulheres não são aquilo que elas podem ser, a melhor versão delas mesmas para os seus esposos? Elas são para tudo
para todos, pro trabalho, pras amigas, na igreja. Nossa, na igreja ela é dedicada, meu Deus, mas pro marido, Como eu disse pra vocês, o sexo foi criado para o matrimônio. O inimigo quer distorcer isso. O papel dele, ele investe pesado nisso. Nós vemos nessa geração o quanto ele investe na área sexual, na distorção sexual, desde a infância. Desde a infância. Esse assunto de adultização que viralizou nos últimos dias prova para nós isso. Que desde cedo ele investe nisso. O que ele faz? Ele quer primeiro fazer você achar que o sexo, ele é livre. Ele foi feito para prazer, então vale tudo. Não importa com quem, como, aonde, tanto faz. E aí, depois que você casa, ele começa a investir para que não haja mais prazer. Olha isso. Se você não era casada, o inimigo tentou investir em você para que você olhasse o sexo como única e exclusiva ferramenta de prazer. Mas na hora que você se casa, ele investe para que você não tenha mais prazer. Ele investe para que você não seja mais feliz. Porque uma vez que você não é feliz na sua vida íntima, com o seu marido, o seu matrimônio vai desmoronando aos poucos até chegar à ruína. Até ser destruído. Não tem dinheiro, não tem diálogo, não tem nada que sustente uma vida íntima frustrada. Não tem. A vida íntima do casal, ela é altamente importante, necessária, precisa ser saudável, tanto quanto a vida financeira do casal, entre tantas outras coisas que envolvem um casamento. Cuidado para não ver o seu casamento ser desmoronado por conta da sua vida íntima. Porque você achou que, isso aí a gente sustenta com as outras coisas. Não sustenta. Não sustenta. Uma hora vai desmoronar. Uma hora ele vai conseguir destruir seu matrimônio. Tem essa percepção. O inimigo tá me roubando. Eu não tenho libido. Eu não tenho vontade. Procura um médico. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu achei tão legal. Uma moça me mandou, ela falou: Alice, você indicou médica esses dias atrás, enfim. Você pode me indicar a sua médica? Porque eu tô sentindo isso. E o pior de tudo, eu estou perdendo a libido. E eu não quero que o pior aconteça. Olha isso. Precavida, né? Nós falamos ontem. A mulher de Provérbios 31, a mulher exemplar, ela se prevê, ela se previne. Se previna, então. Se não deu para se prevenir, se já aconteceu, então procura ajuda. Não espera o pior acontecer. Como estão suas vitaminas? Libido tem a ver com vitamina, tá tudo em dia? Os hormônios estão todos ok? Alice, mas você não conhece meu marido. Mais uma vez, falei pra vocês esses dias, eu estou falando pra você, mulher. O que precisa ser transformado no seu marido, o Senhor vai levantar alguém, o Espírito Santo vai falar com ele e aquilo vai ser transformado. Mas você, mulher, cuidado pra não destruir a sua vida íntima com o seu marido. Cuidado para não perder o prazer e a alegria que precisa existir na sua vida íntima. Porque você achou que era bobeira se preocupar com isso. Tudo bem, eu continuo assim. Eu vou empurrando assim desse jeito mesmo. Até quando? Ou desde quando você está empurrando? E até quando você vai conseguir continuar empurrando? Seja franca. Será que você está entregando o melhor de você pro seu marido? E aí eu não tô falando só no sexo, tá? Tô falando em tudo, gente. O melhor da sua alegria, da sua disposição, de você, da sua atenção. Ou ele fica só com o seu resto? Ele fica com o que sobra da sua energia, com o que sobra da sua bateria social. O seu marido é a pessoa que você escolheu para dividir a vida, para ser uma só carne. É claro que ele vai te compreender. Ele deve te compreender nos dias que você tá mais cansada. Enfim, tantas coisas. Mas ele não merece o seu resto. Ele não merece o que sobra de você. O seu marido merece aquilo que você tem de melhor. O seu linho puro. Você vestida de linho puro e púrpura. Como eu disse, não é sobre
a sua versão física, a sua aparência física, mas sobre o valor que você entende que você tem e o valor que você se dá, independente do seu físico, se tem um padrão estético ou não. Quando você olha para o seu corpo e já não ama mais o que você vê, e isso te impede de ser o melhor para o seu esposo, e você sabe que existem coisas que você precisa mudar para que você seja realmente feliz no seu casamento, mas você ainda não muda porque você já desistiu de você mesma. A pior coisa que se tem é uma pessoa que desiste dela mesma. Ah, fulano não gosta de você. Não tô nem aí, eu gosto. Ah, esse ciclano falou não sei o que de você. Não ligo, é mentira. Mas quando você já não acredita em você mesma, quando você desiste de você mesma, esse tipo de comentário começa a te afetar e você não consegue ser quem você precisa ser. Não espere que o seu esposo desista de você, porque daí pode ser tarde demais. Corra atrás de mudar, de melhorar, de investir em você mesma antes que ele desista de você. É muito comum, e você vai concordar comigo, que muitas mulheres, depois que o casamento vem à falência, ou o próprio namoro, elas começam a se cuidar. Elas começam a se arrumar de uma forma diferente. Cuidar do físico, cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Nossa! Ah, mas você sabe que eu não fazia isso antes? Porque eu cuidava de tudo. Era eu que cuidava da casa, era eu que cuidava do filho. Ok, então deixa eu te falar uma coisa. Você estava errada. Ah, mas ele não me ajudava. Ele tinha que te ajudar, mas você estava errada. A Bíblia vai falar que ame o próximo como a si mesmo. Se você está amando mais o próximo do que a você mesmo, você está descumprindo um mandamento bíblico. Amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mais importante, ame o próximo como a ti mesmo. Quem não ama a si mesmo não pode amar o próximo. Quando você ama o próximo mais do que você, quando você faz pelos outros mais do que para você, você está ferindo um mandamento bíblico. Ai, Alice, mas como eu cuido da casa? Gente, eu também. Eu tenho filha pequena. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu não tenho ajuda nenhuma. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Meu marido, em partes, me ajuda, mas a 99% sou eu. Mas eu entendi que isso não é um peso para mim. Eu aprendi a organizar a minha rotina, organizar a minha vida para que isso funcione, para que isso flua. E ainda assim, me cuidar, me amar, me valorizar e ser o melhor que eu posso ser pro meu marido. Ah, mas é porque você é nova. Para de colocar desculpa. Assuma as suas responsabilidades. Você não tá fazendo porque você não quer. Você não mudou porque você desistiu de você mesma. Você não é o melhor que você pode ser porque você não quer. Ah, não. Você não quer. Na hora que você quiser, você vai procurar ajuda. Você vai se posicionar. Você vai começar a falar não. Tantos assuntos que nós já falamos aqui nas lives. Gente, não vou entrar nisso agora. Mas se você não quer, você vai continuar arrumando desculpa. Falando que a fulana faz porque a fulana é aquilo. A fulana faz porque a fulana não sei o quê. Não. Para de falar da fulana. Olha pra você. Começa a olhar pra você. Se você tem se doado pro próximo, pra casa, pra tudo, e não tem conseguido se amar, você está pecando, amiga. Não é sobre, amor próprio, porque é uma onda de se falar sobre amor próprio. E Jesus já falou disso há muito tempo atrás. Moisés já escreveu isso há muito tempo atrás, nos mandamentos. É bíblico, é mandamento. Você precisa se amar. Você precisa olhar pra você primeiro. Sim, primeiro. Se eu não tenho energia, saúde, se eu não tenho cuidado comigo mesma, como que eu cozinho, como que eu lavo a roupa, não tem como. Se eu não olho pra mim primeiro, eu não faço mais nada. Ah, mas eu tô fazendo. Então daqui a pouco você vai ficar doente. Você sabe disso? Uma hora a tampa da panela vai estourar. Ah, eu cuido de uma pessoa que tem um problema assim, assado. Você cuida de você? Tem gente que é assim, fala pra todo mundo fazer terapia, mas ela mesma não faz. Faz você terapia. Começa a fazer terapia. Sabe, tantas coisas que você faz pros outros, fala dos outros, mas pra você mesmo,
Você não faz. Quando o seu marido vive um casamento feliz, quando você vive um casamento feliz, isso é refletido em público. Não tem coisa pior, não tem coisa que me irrita mais do que uma mulher que fica fazendo piada do marido na frente dos outros. De todos os assuntos que você pode imaginar. Não tô falando que vocês não podem ter um relacionamento leve, de brincadeira. Isso sim, mas tem piadas, tem comentários que são muito desnecessários, gente. O seu marido merece o seu respeito e você também o dele. Mas você só sabe fazer piada. Você só sabe tirar sarro dele na frente dos outros. Você só sabe minimizar ele, diminuir ele na frente dos outros. A autoridade que o seu marido tem, espiritual, também vai ser reflexo de um casamento feliz. Não tem como. A Bíblia vai falar, Paulo vai falar que não tem como o homem ser presbítero, né? Enfim, diácono, se ele não for casado, se ele não for marido de uma mulher só, respeitado entre seus filhos. Por quê? O que reflete uma pessoa ímpia, reta, direita, com autoridade em outros ambientes é quando ela tem isso dentro da própria casa. Se ela não tem isso dentro da própria casa, como ela vai ter em outros lugares? Se o meu marido não é respeitado por mim, eu não me submeto a ele, como Efésios está falando para nós, mulheres, sujeitem-se aos seus esposos, assim como vocês, né, igrejas, estão sujeitas a Cristo. Como que meu marido vai ter autoridade? A música de hoje, que vocês vão ouvir, é a mesma que eu coloquei na última edição, porque eu creio que eu e você, agora eu estou falando para todas, casada, não casada, se a gente não entende como um casamento deve funcionar. Talvez você seja casada há muitos anos e há muitos anos você não vive um casamento saudável. Talvez você seja casado há pouco tempo e há pouco tempo você já percebeu que o seu casamento não é saudável. Você está empurrando com a barriga e daqui a alguns dias você vai surtar. E se você ainda não casou, cuidado para não entrar numa furada. Casamento tem um modelo a ser seguido. E Jesus e Deus colocou o encontro de Cristo com a igreja, o arrebatamento, como uma metáfora exatamente como a de um casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Se a gente não entende como ser noiva, como ser esposa de um homem terreno, como você quer ser esposa de um Deus que você ainda não vê? Como que você quer ser noiva de Cristo, que vai vir nos buscar, sendo que você não aprendeu a ser noiva do teu marido que está aí do seu lado? Se você não aprendeu a viver um matrimônio feliz e saudável, como você quer viver um matrimônio eterno? Participar das bodas do Cordeiro? Cuidado. Ai, Jesus, Maranata, vem Jesus. Ai, nossa, Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Você sabe o que Jesus vai fazer quando ele voltar? O que ele vem buscar? Uma noiva adornada, imaculada, sem defeito, sem ruga, sem mancha. Mas eu e você somos a pior versão de nós mesmas para os nossos maridos, mas eu sou muito espiritual. Se você é altamente espiritual e péssima dentro da sua casa, você não é espiritual coisa nenhuma. Você não é a noiva adornada, imaculada, sem mancha, sem ruga que Jesus vai vir buscar. Antes de você ser noiva de Cristo, você também é noiva do seu esposo. Você também tem que ser a sua melhor versão para ele, para que você seja a noiva que Cristo vem buscar. Amém? Tranquilo? Efésios 5, 22 e 24. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Não é mulheres se sujeitem aos homens, é o seu marido. Como ao Senhor. Eu sei me sujeitar ao meu marido? Então como que eu quero me sujeitar ao Senhor? E vice-versa. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo e do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O exemplo colocado é a igreja e Cristo. A distorção desse versículo
que eu não vou me submeter a homem nenhum. Então você não sabe se submeter a Cristo também. Se você não consegue se submeter ao seu marido, você também não sabe se submeter a Deus. Cuidado, muito cuidado. O grande dia virá. Eu e você seremos convidadas a um casamento. A questão é, a gente vai ser a noiva ou a gente vai ficar só olhando o casamento de longe acontecer? A gente vai participar do casamento ou o casamento vai ser só algo que nós estamos vendo e não participando? Sujeite-se ao seu marido. Invista na sua vida íntima. A sua cama, o lugar de intimidade que você tem com o seu esposo, precisa ser tão sagrado quanto qualquer outro lugar da sua casa. Tão orado, investido, tempo, dedicação, tudo, quanto qualquer outra área da sua vida. O seu marido precisa ter autoridade entre os outros homens